Yeah. Yeah. Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. Bom, vamos lá, vamos dar uma atualizada, até porque nós tivemos novas informações a respeito das competições gaúchas, né? Por exemplo, o Campeonato Gaúcho da Divisão de Acesso e todas as competições de bases que estavam acontecendo neste mês de maio acabaram sendo suspensas até segunda-feira. Mas já há otimismo na Federação Gaúcha de Futebol para que os campeonatos voltem no próximo final de semana, a partir do dia 10, 11 e 12 de maio. Então daqui a uma semana já se deve ter um retorno das competições estaduais. Chegou a se falar numa possibilidade de paralisação no mês de maio, mas isso acabou não sendo confirmado. Mas o fato é que até segunda-feira as competições estão canceladas, como todo mundo já sabe, e segunda-feira deveremos ter também uma nova reunião envolvendo os clubes e também a Federação Gaúcha de Futebol e também empresas aí de meteorologia que vão destacar como será feito essa reorganização do Campeonato Gaúcho paralisado em função das chuvas que estão atingindo o nosso Rio Grande. Bom, outra situação que está acontecendo agora é a respeito das competições internacionais, Tanto o Inter como o Grêmio, eles têm desafios no próximo meio de semana pela Copa Libertadores da América e também pela Copa Sul-Americana. O Internacional vai jogar na terça-feira contra o Real Tomayapo. Vamos colocar assim, pode jogar na terça-feira contra o Real Tomayapo porque as autoridades, a prestadora que gera, que gerencia, melhor dizendo, o aeroporto Salgado Filho, eles acabaram fechando o aeroporto, então nenhuma aeronave vai decolar nessa sexta-feira e nenhuma aeronave também vai aterrissar lá em Porto Alegre, lá no aeroporto Salgado Filho, por conta do avanço das águas do rio Guaíba. Desde amanhã desta sexta-feira, as águas já avançaram no Centro Histórico de Porto Alegre, o CT do Internacional, o CT do Grêmio também acabaram sofrendo com essas cheias do rio Guaíba, tanto o CT do Internacional como também o CT do Grêmio, eles ficam às margens ali do rio Guaíba, o CT do Grêmio fica às margens ali da Freeway e o CT do Internacional fica na zona sul de Porto Alegre, então todos eles acabaram sendo atingidos pela cheia do rio Guaíba, que já havia acontecido o ano passado, quando também a gente teve um volume intenso de chuvas que acabou atingindo também o estado do Rio Grande do Sul. Mas nesse momento, o nível dos rios ele está maior, essa água está descendo da serra, está descendo do Vale do Taquari, já acabou tendo cheias na região ali do Vale do Paranhana, na região dos vales ali, Novo Hamburgo, São Leopoldo, já acabaram sofrendo bastante com as cheias dos rios, então toda essa água está descendo. A expectativa é de que a partir de quarta-feira se tenha uma teórica normalidade. A partir de quarta-feira se tem uma teórica normalidade em relação a tudo que aconteceu no estado. A gente não tem noção, nem as autoridades, nem a Defesa Civil tem noção do que está acontecendo nesse momento no estado. Por conta de tudo isso, por conta da cheia do Guaíba, como eu vinha falando, o aeroporto ele está fechado e, portanto, tanto as partidas do Inter como as partidas do Grêmio, como a partida do Grêmio, ela está sob júdice, podemos dizer assim, com aquele asterisco de acontecer ou não. Isso porque com o aeroporto fechado, a aeronave não decola, então os dois times não poderão sair aqui do Rio Grande do Sul para ir jogar as suas partidas pela Comebol Libertadores, como o Grêmio jogando contra o Huachipato, e pela Comebol Sul-Americana com o Internacional jogando diante da equipe do Real Tomayapo. A expectativa é de que segunda-feira as autoridades tenham mais uma rodada de reunião e aí deverá ser definida se o aeroporto será liberado para voos comerciais
ou se o aeroporto será liberado só para chegada de ajuda humanitária, já que, né, várias aeronaves decolaram de várias regiões do país e estão todas elas se deslocando aqui para o Rio Grande do Sul. Enfim, esse é o panorama atual, né? Esse é o panorama atual em relação às movimentações envolvendo o futebol. As competições estão paralisadas até segunda-feira. Segunda-feira deveremos ter uma nova atualização por parte da Defesa Civil e a partir dessa atualização da Defesa Civil se deve, né, estimar aí um prazo para a volta das competições. Cidades como Lajeado, né, que tem aí o Lajadense disputando a divisão de acesso, Caxias do Sul, né, região ali de Caxias do Sul, Veranópolis, essas regiões sofreram muito, né, com as chuvas, com a alta descida da água, levando pontes. Tem cidades que estão com acesso bastante prejudicado, outras cidades, por exemplo, um deslocamento, né, de Bagé até Porto Alegre não é possível mais ser feita via Santa Maria, né? Tem que vir aqui em Pelotas e depois ir para Porto Alegre, assim também como uma viagem a Santa Maria, Porto Alegre, não há possibilidade de fazer ali o deslocamento, né, direto, tem que vir a Pelotas, então uma viagem que duraria ali em cerca de 3 horas, vai durar mais ou menos aí cerca de 9 horas. Então esse é o atual estado do Rio Grande do Sul, né? A situação está muito complicada, então por isso que é prudente a paralisação por parte da Federação Gaúcha de Futebol e também teremos essa reavaliação por parte das autoridades brasileiras em relação aí à possibilidade de competições principalmente envolvendo aí a Conmebol, serem adiados os jogos da dupla Grenal nesse próximo meio de semana. Segundo alguns especialistas, principalmente o meteorologista Cleo Kuhn, do Grupo RBS, né, ele deu uma notícia que não é tão animadora, mas que, claro, dá um alento. Tendência é que a partir de semana que vem a gente não tenha mais chuva e a partir de não ter mais chuva, né, os rios devem baixar, a normalidade deve voltar a Porto Alegre, capital dos gaúchos, a partir, né, pelo menos no centro histórico, onde a água invadiu primeiramente, a partir de sexta-feira. Então, outros pontos de Porto Alegre, pontos mais afastados do centro, pontos mais afastados, né, do Porto, aonde nós temos ali o Cais do Porto, o Cais Maiuá, a gente tem também aquelas regiões próximas também ao Rio Guaíba, né, essas regiões mais distantes deveremos ter aí uma normalidade, claro, entre aspas, porque agora é o momento de reconstrução também aqui do Rio Grande, né, a partir de quarta, quinta-feira, ele faz uma estimativa, né, de que a partir de sexta-feira a água, né, do rio, o volume de água do rio Guaíba deverá estar mais estabilizado. Isso também conta com a virada do vento, né, o vento precisa também colaborar, né, então nesse momento a situação ela é bastante complicada, ela é bastante caótica e esperamos que para a semana que vem tudo pelo menos seja estabelecido, né, que a água volte para o seu curso normal, né, e a partir, né, da água voltando para o seu curso normal é preciso iniciar uma reconstrução aqui do nosso Rio Grande. Tá certo, galera? Então tá, a gente vai atualizando aí conforme a gente tem mais informações, mas essas são as informações dessa sexta-feira. Te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa teu like, curta, comente, compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.